Aos 22 de julho de 2013, Geraldine Jerry Largai, uma mulher de 66 anos, inicia sozinha uma caminhada pela famosa Appalachian Trail. Ela não era iniciante. Jerry tinha experiência, era cuidadosa, calma e acostumada com trilhas longas e isoladas. Para ela, caminhar por florestas densas fazia parte de uma rotina que misturava aventura e tranquilidade. Porém, em algum ponto profundo da mata, algo simples aconteceu. Ela fez uma curva errada. Em trilhas extensas como essa, um pequeno erro pode mudar tudo. Um passo fora do caminho marcado, uma direção mal interpretada e, de repente, o cenário ao redor deixa de ser familiar. Jerry seguiu andando, acreditando que logo encontraria novamente o trajeto principal. Mas o que parecia um pequeno desvio acabou se transformando em um labirinto de árvores, pedras e colinas. Equipes de busca começaram a vasculhar a região. Durante semanas, voluntários, guardas florestais e helicópteros examinaram cada pedaço da mata. Trilhas foram percorridas repetidas vezes. Cães farejadores tentaram encontrar qualquer vestígio. Mesmo assim, não havia pegadas claras, nenhum sinal de acampamento improvisado, nenhum rastro que indicasse para onde Jerry havia seguido. Era como se a floresta tivesse simplesmente engolido a mulher. Número 1. Geraldine Largai. 2 anos se passaram até que algo finalmente fosse encontrado. Um instrutor da Marinha que estava caminhando pela região fez uma descoberta inesperada. Longe da trilha oficial, em uma área de vegetação espessa e difícil de atravessar, ele encontrou uma barraca caída e parcialmente destruída pelo tempo. Dentro dela estavam os restos mortais de uma mulher. Ao redor do abrigo improvisado havia alguns objetos cuidadosamente guardados: uma mochila, uma câmera e um diário. Mesmo após tanto tempo expostos ao clima, aqueles itens ainda preservavam fragmentos da história de Jerry. Quando os investigadores analisaram a câmera, descobriram algo impressionante. Dentro dela, havia um registro fotográfico dos últimos dias da caminhante. As imagens mostravam o caminho que ela havia seguido depois de se perder, as tentativas de montar acampamento e os sinais claros de que estava lutando para sobreviver. Cada fotografia revelava um pequeno pedaço de sua jornada. Algumas mostravam clareiras da floresta. Outras registravam os locais onde ela tentou montar abrigo. Aos poucos, as imagens também revelavam algo mais profundo: o cansaço crescente, a solidão e o passar lento dos dias enquanto ela aguardava um resgate que nunca chegou. Com a ajuda dessas fotos, os investigadores conseguiram reconstruir seus últimos movimentos. A análise indicou que Jerry conseguiu sobreviver por quase um mês inteiro após se perder. Durante semanas, ela permaneceu esperando que alguém a encontrasse. Entre os pertences também havia um diário. Nele estavam anotações curtas, escritas com calma e clareza. Em suas últimas páginas, Jerry deixou uma mensagem final para quem eventualmente encontrasse seus restos. Ela escreveu um pedido simples, mas profundamente humano: quando encontrarem meu corpo, por favor avisem meu marido, George, e minha filha, Carrie. Ela continuou dizendo que saber o que havia acontecido seria, para eles, um grande gesto de bondade. Seria a única forma de trazer algum tipo de paz. Mas Jerry não foi a única pessoa que deixou um rastro de fotografias para trás. Em outra parte do mundo, em uma selva completamente diferente, uma segunda câmera seria encontrada anos depois. E dessa vez, as imagens não mostrariam aceitação. Elas registrariam o momento em que tudo começou a dar errado. Número 2. Chris Kremers e Lisanne Froome. Chris Kremers e Lisanne Froome, aos 1º de abril de 2014, Boquete, Panamá. 2 amigas vindas dos Países Baixos decidiram explorar as montanhas que cercam a pequena cidade como enormes muralhas verdes. Chris tinha 21 anos. Lisanne tinha 22. Elas não eram apenas turistas. Eram jovens, cheias de planos, recém-formadas e curiosas sobre o mundo. Tinham viajado até o Panamá não apenas em busca de aventura, mas também de propósito. Queriam fazer trabalho voluntário, aprender espanhol e conhecer culturas diferentes daquelas com as quais cresceram. Naquela manhã, o clima estava claro e agradável. Depois que a família com a família se hospedava, as duas prepararam mochilas leves. Antes de 6, deixaram um pequeno bilhete escrito a mão sobre a mesa. Estavam fazendo uma caminhada. Com mochilas nas costas, levaram água, alguns lanches, câmeras e celulares. O plano parecia simples: seguir pela trilha conhecida como Pianista Trail.
um percurso popular entre viajantes e moradores locais. A caminhada deveria durar apenas algumas horas. Se tudo saísse como esperado, elas retornariam para casa antes do anoitecer. Mas quando o sol desapareceu no horizonte, Chris e Lisanne ainda não tinham retornado. E ninguém sabia onde elas estavam. No início, a situação parecia simples. 2 caminhantes possivelmente perdidos na selva. A região de Boquete é cercada por floresta tropical densa, onde a linha entre trilha e mata fechada pode desaparecer de repente. Em poucos metros, o caminho claro se transforma em um emaranhado de árvores, raízes e pedras molhadas. Mas conforme os dias passaram, essa explicação começou a parecer pequena demais. A área onde Chris e Lisanne estavam não era apenas uma floresta comum. Aquela região marcava o limite da divisória continental da América Central, um terreno montanhoso, íngreme e imprevisível. Rios atravessavam os vales como veias profundas, e a vegetação crescia tão fechada que o som parecia desaparecer entre as folhas. Alguns guias locais evitavam certas trilhas depois do anoitecer. Mesmo durante o dia, caminhar sozinho podia ser perigoso. Ainda assim, naquele dia, Chris e Lisanne haviam decidido caminhar sozinhas. As equipes de busca começaram a agir quase imediatamente. Policiais, moradores da região, investigadores vindos dos Países Baixos e até helicópteros participaram da operação. A floresta foi vasculhada de várias maneiras. Trilhas foram percorridas repetidamente. Equipes gritaram os nomes das 2 amigas nos vales e ravinas, mas nada apareceu. Nenhum pedaço de tecido rasgado, nenhum galho quebrado, nenhum rastro claro indicando para onde tinham seguido. Era como se a selva tivesse decidido guardá-las. Dias viraram semanas. Então, veio o silêncio. Até que cerca de 10 semanas depois do desaparecimento, a floresta finalmente devolveu algo. Uma mulher local caminhava pela margem de um rio quando notou algo azul descansando sobre uma pedra. Era uma mochila. Quando ela se aproximou, percebeu que parecia estar quase intacta. Dentro estavam os pertences das 2 jovens, passaportes, 2 pares de óculos de sol, cerca de $83 em dinheiro, uma garrafa de água, 2 sutiãs cuidadosamente dobrados e uma câmera digital. Foi essa câmera que reacendeu completamente a investigação. Quando os investigadores ligaram o dispositivo, esperavam encontrar pouco ou nada útil. Talvez algumas fotos de paisagem ou lembranças da viagem, mas o que encontraram foi algo muito diferente. Dentro da memória, havia uma sequência de imagens que parecia um diário visual, uma história escrita em luz. As primeiras fotografias eram completamente normais, exatamente o tipo de registro que qualquer viajante faria. Rostos sorridentes, vegetação verde formando um túnel sobre a trilha, pequenas pontes de madeira úmidas pela chuva recente. Em uma das imagens, aparecia um cachorro pequeno que aparentemente havia acompanhado as 2 durante parte do caminho. Nas fotos iniciais, elas pareciam felizes e relaxadas, exatamente como suas famílias lembravam delas. Mas conforme a sequência avançava, algo começou a mudar. Os sorrisos desapareceram. A iluminação das imagens ficou mais fraca. A atmosfera parecia diferente. As últimas fotos tiradas durante o dia mostravam as 2 próximas da divisória continental, um ponto muito mais distante do que deveriam ter alcançado. Era um lugar além do limite esperado da caminhada, e foi ali que a trilha parecia terminar, pelo menos durante o dia. Depois veio a noite. Dias após o desaparecimento, pelo menos 6 noites mais tarde, a câmera registrou algo estranho. Uma sequência intensa de fotografias tiradas no meio da madrugada, entre 1 e 4 horas da manhã. Quase 90 imagens, todas capturadas em completa escuridão. Cada uma iluminada apenas pelo flash da câmera. A selva aparece fragmentada nas imagens, árvores molhadas brilhando sob a luz branca, pedras escorregadias cobertas de chuva, uma ravina profunda e completamente escura. Em uma das fotos, aparece uma pilha de galhos cuidadosamente organizados, quase como se alguém estivesse tentando criar um sinal. Em outra imagem, uma peça de roupa está estendida sobre uma rocha, talvez para marcar o local, talvez para ser vista de longe. Em uma das fotografias surge uma mão borrada, em outra, a parte de trás da cabeça de alguém, iluminada rapidamente pelo flash. Cada imagem parece mais desesperada que a anterior. Algumas foram tiradas com apenas segundos de diferença, como se quem estivesse segurando a câmera não estivesse tentando registrar lembranças, mas sim enxergar. Talvez usar o flash como uma espécie de lanterna improvisada,
Ou talvez tentar chamar atenção. Depois disso, a sequência simplesmente termina. Nenhuma foto de despedida, nenhuma explicação. Apenas silêncio novamente. E quando especialistas examinaram os dados da câmera, perceberam algo ainda mais estranho. Uma imagem estava faltando. A fotografia número 59. Ela havia sido apagada, ou corrompida, ou removida por algum motivo que ninguém conseguiu explicar. Esse pequeno espaço vazio se tornou um dos detalhes mais discutidos de todo o caso. Uma única foto desaparecida. Um momento da história que nunca poderá ser visto. E que talvez explicasse tudo. Algumas semanas depois dessa descoberta, a selva devolveu ainda mais peças daquele quebra-cabeça perturbador. Ao longo do mesmo rio onde a mochila havia sido encontrada, moradores e investigadores começaram a localizar restos humanos espalhados pela região. Primeiro apareceram alguns ossos isolados. Depois surgiram fragmentos adicionais que permitiram identificar as duas jovens. Um dos achados mais marcantes foi o pé esquerdo de Lisanne, ainda dentro de sua bota de caminhada. Mais adiante, em um ponto diferente do rio, foram encontrados fragmentos da pelve e algumas costelas de Chris. Perto dali também estavam pedaços de roupas rasgadas. Curiosamente, algumas dessas peças estavam cuidadosamente posicionadas sobre pedras, como se alguém tivesse colocado ali de propósito. A análise forense, no entanto, não trouxe respostas claras. Os especialistas não encontraram marcas de faca. Não havia sinais evidentes de ataque. Também não existiam fraturas típicas de violência direta. O que restava era apenas uma linha do tempo incompleta. Uma sequência de eventos que havia sido lentamente apagada pelo clima, pela água e pela passagem do tempo. Sem provas conclusivas, começaram a surgir teorias. Alguns acreditam que as duas amigas simplesmente se perderam na selva, ficando desorientadas após ultrapassar a divisória continental. A região é extremamente difícil de atravessar, cheia de ravinas, rios perigosos e caminhos que desaparecem no meio da vegetação. Segundo essa hipótese, elas teriam tentado sobreviver durante dias, até que a exaustão e as condições da floresta acabaram vencendo. Outros discordam completamente. Para essas pessoas, há algo mais nessa história. Elas acreditam que alguém pode ter seguido as duas na trilha, e que as fotos noturnas não seriam apenas tentativas de iluminação, mas um registro deliberado, uma tentativa de deixar provas, uma maneira de documentar o que estava acontecendo ao redor. Cada teoria leva a uma nova pergunta, e nenhuma delas oferece paz para as famílias, porque aquelas quase 90 fotografias continuam sendo o único testemunho real dos últimos dias de Chris e Lisanne. Um registro silencioso vindo do coração da floresta tropical. Cada flash da câmera parece um batimento. Cada imagem, uma respiração suspensa entre a vida e o desconhecido. Duas amigas. Uma trilha que deveria levá-las de volta para casa e uma câmera que sobreviveu a ambas. Seja qual for a verdade sobre o que aconteceu naquela montanha, as imagens continuam sendo as únicas testemunhas. Prova de que, mesmo nos lugares mais escuros da Terra, algumas histórias se recusam a desaparecer. Mas nem todas as câmeras perdidas são encontradas em lugares selvagens. Algumas aparecem em trilhas consideradas seguras, locais onde nada deveria dar errado. Até que uma única fotografia muda tudo. Número 3. Jared Negrete. Jared Negrete. Ano de 1991, sul da Califórnia. Era uma manhã clara de verão, o tipo de dia que parece perfeito para uma aventura ao ar livre. O céu estava azul, o vento seco soprava entre os pinheiros e o chão da trilha estava coberto por agulhas de pinheiro que estalavam sob os passos. Um grupo de escoteiros se reuniu na base do Monte San Gorgonio, o pico mais alto do sul da Califórnia. A montanha se eleva a mais de 3.300 metros acima do nível do mar. De longe, ela parece tranquila. Mas quando alguém se aproxima, percebe que o terreno é íngreme, irregular e imprevisível. Entre os garotos estava Jared Negrete. Ele tinha apenas 12 anos. Era o mais jovem do grupo. Quieto, educado e conhecido pelo sorriso fácil e pela curiosidade constante. Jared havia levado sua câmera fotográfica, um pequeno modelo de filme simples, além de um par de botas novas, das quais ele tinha muito orgulho. Aquela seria sua primeira escalada real em uma grande montanha. O plano era simples: caminhar até o topo, passar a noite e retornar no dia seguinte. Uma viagem curta de fim de semana, uma oportunidade de conquistar mais um distintivo de escoteiro. No começo, tudo parecia correr perfeitamente. Os garotos conversavam e riam enquanto subiam pela trilha.
Algumas pausas eram feitas para beber água, descansar e tirar fotos da paisagem. Em vários momentos, Jared parava para registrar a vista. O vale abaixo brilhava sob a luz do sol. Os raios atravessavam as árvores, criando manchas de luz no chão da floresta. Mas conforme a trilha ficava mais estreita, o grupo começou a se espalhar. Alguns caminhavam mais rápido, outros ficavam um pouco para trás. A montanha também se tornava mais silenciosa. O ar mais fino tornava cada som mais nítido. O vento entre as folhas, o som das botas esmagando pedras. Tudo parecia ecoar no ambiente. Foi então que o líder do grupo pediu uma contagem e percebeu algo estranho. Jared não estava ali. No início, ninguém entrou em pânico. Provavelmente ele estava apenas alguns metros atrás. Talvez tivesse parado para tirar outra fotografia. Mas quando alguns escoteiros voltaram pela trilha para procurá-lo, encontraram apenas o caminho vazio. Chamaram seu nome várias vezes. Nenhuma resposta. Os escoteiros começaram a voltar pela trilha, percorrendo novamente as curvas da montanha na esperança de encontrar Jared logo atrás. No começo, todos acreditavam que ele apenas havia se afastado um pouco do caminho e que logo apareceria novamente. Mas conforme os minutos passaram, a preocupação começou a crescer. Eles chamaram seu nome repetidas vezes. Nenhuma resposta ecoou pela floresta. O sol começou a baixar no horizonte e a luz dourada da tarde lentamente deu lugar às sombras longas entre as árvores. Aquela sensação de aventura começou a se transformar em inquietação. Quando a noite finalmente chegou, a montanha ficou completamente silenciosa. Foi nesse momento que o pedido oficial de ajuda foi feito. Na manhã seguinte, teve início a maior operação de busca já realizada naquela montanha. Mais de 400 pessoas participaram do esforço. Guardas florestais, policiais, militares, voluntários e equipes de resgate chegaram de diferentes regiões. Helicópteros começaram a sobrevoar as encostas enquanto equipes em terra percorriam ravinas, florestas e trilhas secundárias. Cães farejadores foram utilizados para tentar seguir qualquer rastro. Equipamentos de infravermelho procuravam sinais de calor entre a vegetação. Durante dias, o som de rádios comunicadores e hélices de helicóptero preencheu o ar da montanha. Mas a montanha não devolvia nada. Os únicos indícios encontrados eram pequenos fragmentos. Alguns papéis de bala espalhados pelo chão, uma pegada no pó da trilha que parecia corresponder às botas novas de Jared. Perto de uma crista rochosa, os investigadores encontraram um mapa rasgado. Era do mesmo tipo utilizado pelos escoteiros durante a caminhada. Ele estava virado para cima. A seta impressa no papel apontava para cima da montanha, em direção a um terreno mais alto, mais frio, mais perigoso. O padrão começou a preocupar os investigadores. Parecia que Jared havia continuado subindo, talvez tentando alcançar o grupo, ou talvez tentando encontrar um ponto de referência. Dias passaram. Depois, uma semana inteira. Durante a noite, as temperaturas caíam abaixo de zero. A chuva começou a cair. A neblina se espalhou pela montanha, impedindo helicópteros de voar em alguns momentos. Mesmo assim, os socorristas continuaram procurando. Lanternas varriam ravinas profundas e áreas de floresta tão densas que a luz mal conseguia alcançar o chão. Então, finalmente, surgiu uma pista que fez todos pararem. Debaixo de um pinheiro, parcialmente enterrada na terra e coberta por agulhas secas, estava uma câmera. Ela estava arranhada, suja, mas ainda inteira. Quando os socorristas limparam a superfície, conseguiram ver um pequeno rótulo com um nome escrito: Jared Negrete. A câmera foi levada montanha abaixo e entregue aos investigadores. O filme dentro dela foi revelado. As primeiras fotografias pareciam completamente normais. Mostravam o início da trilha. O grupo de escoteiros sorrindo para a câmera. Algumas tentativas de registrar o nascer do sol iluminando o vale. Tudo parecia comum, familiar, humano. Mas quando os investigadores chegaram à última foto do rolo de filme, perceberam algo estranho. A imagem era completamente diferente das anteriores. Era um close do rosto de Jared. A fotografia havia sido tirada à noite. O flash da câmera iluminava apenas seu rosto. Ao redor dele havia apenas escuridão. Nenhuma árvore visível, nenhuma paisagem. Somente preto absoluto. Os olhos de Jared refletiam a luz do flash. Sua boca estava levemente aberta. A expressão era difícil de interpretar. Não parecia exatamente medo, mas também não parecia tranquilidade. Era algo neutro, silencioso. Os investigadores analisaram aquela fotografia repetidas vezes.
Alguns acreditam que ele estava usando o flash como uma fonte de luz improvisada. Ao tirar a foto, a iluminação rápida poderia ajudá-lo a enxergar o que havia ao redor por alguns segundos. Outros pensam que ele tirou aquela foto de propósito, talvez tentando marcar o lugar onde estava, talvez deixando um sinal para quem encontrasse a câmera depois. Mas ninguém conseguiu afirmar com certeza. Uma coisa, porém, ficou clara: Jared ainda estava vivo quando aquela fotografia foi tirada. As semanas de busca se transformaram em meses. Eventualmente, a operação de resgate foi encerrada, mas o mistério permaneceu. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma peça de roupa, nenhuma pista final, apenas aquela câmera e uma única fotografia perturbadora. Número 4. Amy Billig. Amy Billig, ano de 1974. Coconut Grove, Flórida. Era uma tarde quente no início de março. O sol iluminava lentamente as ruas tranquilas do bairro suburbano. As folhas das palmeiras se moviam devagar com o vento úmido típico da região. Amy Billig tinha 17 anos. Ela saiu de casa com um caderno nas mãos enquanto o dia ainda estava começando. Antes de sair, disse à mãe, Susan, que encontraria alguns amigos para almoçar. O encontro seria a apenas alguns quarteirões dali. Nada demorado. Ela retornaria logo. Amy sorriu, acenou para a mãe e caminhou pela pequena trilha que levava até a rua. Foi a última vez que Susan viu a filha. Amy não era uma adolescente problemática. Pelo contrário, ela era conhecida por ser gentil, criativa e responsável. Gostava de desenhar, lembrava dos aniversários das pessoas e mantinha o quarto sempre organizado. Quando se atrasava, sempre telefonava para avisar. Ela tinha sonhos de viajar e conhecer o mundo, mas também amava a própria casa, amava os amigos, amava a família. O dia 5 de março de 1974 parecia completamente normal, até deixar de ser. Em algum ponto entre a casa de Amy e a rodovia principal, ela simplesmente desapareceu. Mais tarde, algumas testemunhas disseram à polícia que haviam visto Amy pedindo carona na estrada. Na década de 1970, isso não parecia tão estranho quanto parece hoje. Naquela época, muitas pessoas ainda acreditavam que o mundo era um lugar relativamente seguro. Estranhos dividiam histórias, ofereciam caronas e confiavam uns nos outros com facilidade. Pedir carona era visto como um símbolo de liberdade. Mas alguém parou para Amy naquele dia, e a partir desse momento, seu rastro desapareceu completamente. Os pais de Amy chamaram a polícia poucas horas depois. As buscas começaram no mesmo dia. Policiais caminharam pelas ruas, vizinhos saíram com lanternas, voluntários percorreram o bairro, helicópteros passaram a sobrevoar as rodovias que cortavam Coconut Grove. Mas não havia nada, nenhuma bolsa, nenhuma peça de roupa, nenhum sinal. Era como se a própria estrada tivesse se aberto e engolido Amy. Alguns dias depois, um motorista que passava pela rodovia US Road viu algo brilhando no chão perto de uma saída. Ele parou o carro. Ali, logo além do guardrail da estrada, estava uma pequena câmera fotográfica, arranhada, coberta de poeira. Quando os investigadores chegaram ao local, confirmaram algo difícil de aceitar: a câmera era de Amy. Dentro dela havia um rolo de filme ainda não revelado. Esse tipo de descoberta sempre traz duas emoções ao mesmo tempo: esperança e medo. Porque quando alguém desaparece, a câmera muitas vezes se torna a última testemunha. Quando o filme foi revelado, as primeiras fotografias pareciam comuns. A luz do sol iluminando parte de uma calçada, a mão de alguém segurando um cigarro, carros passando pela rua, mas havia algo estranho. Os enquadramentos pareciam apressados, as imagens estavam inclinadas, algumas estavam muito próximas dos objetos. Era como se as fotos tivessem sido tiradas enquanto Amy estava em movimento. Então surgiram as imagens seguintes: uma van branca estacionada de forma torta perto da estrada. Um carro fotografado por trás com a placa parcialmente visível. Uma placa de sinalização registrada com letras borradas pelo movimento. Nenhuma dessas imagens parecia se conectar claramente. Pareciam fragmentos de um sonho, peças soltas de uma história que ninguém conseguia terminar. Investigadores analisaram aquelas fotos durante semanas. Eles tentaram localizar todas as vans semelhantes da região. Verificaram carros com placas parecidas. Procuraram qualquer pessoa que pudesse ter passado por Coconut Grove naquele dia. Todas as pistas levavam ao mesmo lugar. Lugar nenhum. As fotografias pareciam contar uma história, mas uma história impossível de entender. Com o passar dos anos, o caso esfriou.
Mas Susan Billig nunca parou de procurar. Ela manteve o quarto de Amy exatamente como era. Os pôsteres continuavam nas paredes, o violão permanecia no canto, os cadernos de desenho ainda estavam organizados sobre a mesa. A câmera gêmea da filha, aquela que Amy havia deixado em casa, ficava ao lado da cama de Susan. Um lembrete silencioso da outra câmera guardada como evidência. Então começaram as ligações telefônicas. Homens desconhecidos ligavam, dizendo saber o que havia acontecido com Amy. Alguns afirmavam que ela havia sido sequestrada por uma gangue de motociclistas e levada para outro estado. Outros diziam que ela estava viva, vivendo com outro nome. Um homem em particular ligou durante anos, cada vez contando uma história diferente, cada vez criando uma nova esperança e depois destruindo essa esperança novamente. Mesmo assim, Susan atendia todas as ligações, anotava cada detalhe, viajou por vários estados seguindo pistas, visitou bares de motociclistas em Oklahoma, motéis no Texas, abrigos no Tennessee. Ela conversou com qualquer pessoa que afirmasse saber algo sobre sua filha. Alguns mentiam, outros pareciam saber detalhes estranhos demais. Mas ninguém trouxe Amy de volta. Décadas se passaram. Investigadores revisitaram o caso com novas tecnologias. Especialistas forenses analisaram novamente os negativos das fotografias. Placas de carros foram ampliadas digitalmente. A iluminação foi ajustada, contrastes foram alterados, mas nada novo apareceu. Nenhum rosto escondido, nenhuma pista definitiva, apenas as mesmas imagens, granuladas, superexpostas pelo sol, silenciosas. Até hoje, o caso de Amy Billig permanece sem solução. Suas fotografias continuam guardadas, um quebra-cabeça sem resposta, uma conversa interrompida no meio da frase, porque no fim, aquela câmera se tornou sua voz. Não uma voz de medo, mas de observação, de alguém que percebeu algo importante, talvez tarde demais. As imagens não mostram nada explicitamente assustador, apenas momentos comuns da vida cotidiana, mas registrados por uma lente que talvez estivesse vendo tudo pela última vez. E talvez seja exatamente isso que torna essas fotos tão perturbadoras. Elas nos lembram que o perigo raramente anuncia sua chegada. Às vezes ele aparece sorrindo, às vezes espera silenciosamente atrás do volante de uma van branca em uma tarde ensolarada. Décadas depois, a história de Amy ainda paira sobre a Flórida como uma miragem quente no asfalto. Suas fotografias são tudo o que resta, instantâneos de um momento que nunca se explicou, porque às vezes uma câmera não captura provas. Ela captura apenas a borda de um mistério grande demais para caber dentro de um quadro. E assim termina esta coleção de histórias. Mistérios revelados. Momentos congelados em fotografias. Fragmentos de vidas que desapareceram, mas que continuam existindo em imagens que se recusam a desaparecer.